Você conhece os monumentos de São Paulo que homenageiam figuras históricas do município de São Paulo? Nesse vídeo eu conto um pouco da história dos 7 principais monumentos da capital paulista e também apresento um pouco da história, origem e localização deles, caso você queira visitá-los aqui no município de São Paulo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou o Adriano. Vamos então aos monumentos. Número 1, Monumento à Mãe Preta. Membros que congregavam agremiações negras no estado de São Paulo no início da década de 60 se empenharam na construção de um monumento à Mãe Preta. A discussão resultou num projeto de autoria do vereador Elias Chamas, que, aprovado na Câmara, deu origem a um concurso público de maquetes para a construção desse monumento. E o trabalho vencedor foi o do Júlio Guerra, pela simplicidade e também realismo, conforme foi feita a avaliação dos órgãos responsáveis na época. A inauguração ocorreu no dia 23 de janeiro de 1955, como parte das comemorações de encerramento do quarto centenário da cidade de São Paulo. A escolha do Largo do Paissandu para acolher a homenagem à Mãe Preta foi em razão da presença da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de ser esse local, desde a construção da igreja no início do século XX, um ponto de referência para a comunidade afrodescendente. Inclusive, pessoal, o bronze da Mãe Preta ganhou foros de entidade religiosa, integrando rituais católicos e afro-brasileiros. Tornou-se comum depositar velas e oferendas ao seu redor, aos seus pés também, e comum também o pessoal deixar bebidas, comidas e pedidos em pedacinhos de papel no local. Manifestações artísticas e religiosas ocorreram ao redor da estátua da mulher negra que amamenta a criança branca, relembrando as amas de leite do período da escravidão, né? Esse local, desde a sua construção, costuma ser palco das comemorações pela libertação dos escravos no dia 13 de maio e, mais recentemente, também pelo Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O endereço do monumento à Mãe Preta é Largo do Paissandu, número 55, no centro de São Paulo. Número 2. Glória Imortal dos Fundadores de São Paulo. É um monumento localizado em São Paulo, criado por Amadeu Zani e inaugurado em 1925. Ele encontra-se no local que é conhecido onde foi levantada a primeira construção de São Paulo, que é o Pátio do Colégio. É considerado um dos principais monumentos do centro de São Paulo, e esse monumento ele foi construído em granito e bronze. O pedestal mede aí 24 metros de altura, é um grande pedestal em granito cinza mauá, de onde parte uma coluna em granito rosa polido. A figura no topo é uma representação feminina de São Paulo, tendo uma figura de uma mulher que carrega uma tocha na mão direita, um ramo de louros e uma foice na mão esquerda, né? Representando, no caso, a afeição, glória e trabalho, respectivamente. Nas 4 faces do pedestal há representações do período colonial de São Paulo, como a missa do padre Manuel de Paiva, em 1554, a catequese de padre Anchieta e a atuação do cacique Tibiriçá na defesa da então vila. E abaixo destas representações também estão medalhões estampando os perfis de autoridades da época. Então, o endereço desse monumento é na Praça Pátio do Colégio, número 2, no centro de São Paulo. Número 3. Marco Zero da cidade de São Paulo. Esse é um monumento geográfico localizado na Praça da Sé, na zona central de São Paulo, em frente à Catedral da Sé. Esse prisma hexagonal revestido de mármore representa o centro geográfico da cidade, onde todas as medições de distância situadas nas placas toponímicas da cidade são estabelecidas. Assim, quanto mais próximas do monumento ou do centro da cidade, mais baixa será a numeração das casas de uma rua. Então, o monumento ele foi pensado, pessoal, para ser ele foi pensado com a intenção de organizar um sistema. Então, o Marco Zero tornou-se um ponto de referência na ordenação numérica de quilometragem das vias que se iniciam aqui na capital paulista, assim como medição de linhas ferroviárias, aéreas e numeração telefônica. Então, o Marco Zero da cidade de São Paulo foi inaugurado no dia 18 de setembro de 1934. Esse monumento foi adornado pelo escultor francês Jean Gabriel Villin e tornou-se o primeiro do gênero da América do Sul, sendo posteriormente copiado por outros países vizinhos aqui do Brasil. Feito de um bloco de mármore que foi extraído de uma jazida no município de Cachoeirinha Paulista, o monumento tem um formato hexagonal de 70 centímetros em cada lado do hexágono e de altura ele possui 1,13 m. E há por cima do mármore também uma placa de bronze em que se observa um mapa das estradas que partem de São Paulo. Então esse monumento ele fica na Praça da Sé, no bairro Sé, em São Paulo.
Número 4, Monumento às Bandeiras. É uma obra em homenagem aos bandeirantes que exploraram os sertões durante os séculos 17 e 18. Foi inaugurado no ano de 1953, fazendo parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. Esse monumento ele está localizado no Parque do Ibirapuera, na área que compreende a Praça Armando de Sales Oliveira. Esse monumento às bandeiras do escultor Victor Brecheret começou a ser desenhado ainda em 1920, quando o artista tinha apenas 26 anos de idade. E aí, por conta de uma série de questões políticas do país, a obra só foi concretizada 33 anos depois, às vésperas do 4º centenário da capital paulista, em 1954. Já com 58 anos de idade, Victor Brecheret não quis esperar o ano seguinte e finalizou a obra ainda em 1953. Essa obra possui cerca de 11 metros de altura total por 9 metros de largura e 44 metros de profundidade, estando posicionado no eixo sudeste-noroeste, no sentido de entrada das bandeiras sertanistas em busca de terras no interior. E na face frontal do pedestal, um mapa do Brasil apresenta os percursos que os bandeirantes executaram pelo interior do país, desenhado pelo historiador catarinense Afonso de Taunay. O endereço desse monumento é na Praça Armando de Sales Oliveira, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Número 5, Obelisco do Ibirapuera. O obelisco, o mausoléu aos heróis de 32, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera ou Obelisco de São Paulo, é um monumento funerário brasileiro que se localiza na área do Parque do Ibirapuera. Esse é um símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. O obelisco é o maior monumento da cidade, possuindo um total de 72 metros de altura. O monumento começou a ser construído em 1947 e teve sua conclusão no ano de 1970. Porém, a sua inauguração ocorreu no dia 9 de julho de 1955, um ano após a abertura do Parque do Ibirapuera e do lançamento do Monumento às Bandeiras. O obelisco é um projeto do escultor ítalo-brasileiro Galileu Ugo Emendabile. Ele foi feito de puro mármore travertino e sua execução foi confiada ao engenheiro alemão radicado no Brasil na época, Ulrich Edler. O mausoléu do obelisco abriga os corpos dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, assim como ficaram conhecidos, mortos durante a Revolução de 1932 e também de outros 713 ex-combatentes. O interior do obelisco tem forma de cruz, onde são encontrados painéis feitos com pastilhas de mosaico veneziano que representam o nascimento, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. E além disso, a gente também pode encontrar em sua parte interna um total de 800 urnas funerárias e 3 capelas. O jardim que abriga o monumento aponta para a Avenida 23 de Maio, exatamente a data em que os 4 estudantes revolucionários foram mortos. Esse monumento fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Número 6. Monumento à Independência do Brasil. Também conhecido como Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria, é um conjunto escultório em granito e bronze que pertence ao Parque da Independência. Ele fica localizado aqui na cidade de São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga, do lugar histórico onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Esse monumento foi inaugurado como parte das comemorações ao centenário da independência em 1922, embora tenha sido concluído apenas 4 anos mais tarde. E a sua construção principal é feita de granito ornado com diversas estátuas de bronze que representam momentos da luta pela independência, como a Inconfidência Mineira, e pessoas que participaram do processo de independência do Brasil, como a figura de José Bonifácio. E em uma das faces, o monumento apresenta uma interpretação do famoso quadro Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo, que traz uma alegoria do momento conhecido como o Grito do Ipiranga. O endereço do monumento é na Praça do Monumento, sem número, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Número 7. Mão. Mão é um monumento com 7 metros de altura criado por Oscar Niemeyer e localizado no Memorial da América Latina, do qual esse monumento é um dos principais símbolos. Essa obra remete ao sangue dos mártires latino-americanos que perderam suas vidas em prol da liberdade no continente. No relevo da palma há uma representação da América Latina em vermelho. Sobre a obra, disse Niemeyer, abre aspas, suor, sangue e pobreza marcaram a história dessa América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora urge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. Fecha aspas.
Esse monumento mão ele fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, número 664, no bairro Barra Funda, em São Paulo. Bom, pessoal, esses são os 7 principais monumentos do município. Lembrando que ainda tem outros diversos monumentos aí pela cidade, homenageando outras figuras históricas importantes no processo histórico do nosso município aqui de São Paulo. E para você que está assistindo esse vídeo, o objetivo desse canal é contar histórias como essas, né? Então esse vídeo ele faz parte de uma série envolvendo fragmentos da história do município de São Paulo. Então se você gostou desse conteúdo, nós temos outros vídeos com uma proposta parecida com essa, né? Então se você tiver alguma sugestão de história a ser contada, deixe nos comentários para que o conteúdo possa melhorar cada vez mais. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Tenha uma excelente semana e nos vemos aí então no próximo vídeo. Até a próxima então.